O deputado Henrique Pires estava lá, que é do MDB, falou sobre Temístocles Filho. Disse que o MDB aceita perder a vaga de vice, mas não vai ficar satisfeito. Vamos acompanhar. O único partido que eu me filiei, estou filiado até hoje, é o do MDB. Nós temos uma ligação muito forte com esse partido. É muito justo que o Temístocles Filho permaneça como vice. Nós podemos vir aceitar essa mudança? Podemos vir. Agora, satisfeitos, nós não vamos até ficar. Pela lealdade, pela forma como o Temístocles tem se comportado na vice, até sacrificando o PMDB na eleição de 2024, quando a gente queria uma candidatura própria, e o governador pediu, nós indicamos o vice do colega amigo, deputado do Fábio Novo. Então, eu espero que a conjuntura nacional, que daqui... E outra coisa, isso vai se definir próximo ano. Nós temos que respeitar os prazos eleitorais, né? Então, do PMDB continua assim, eu faço parte, a maioria do PMDB, do senador Marcelo, do presidente Severo, todos sim queremos a manutenção da vice com o PMDB e com o Temístocles. Falou aí, o deputado Henrique Pires falou, também nessa fala dele, ele abordou a questão nacional, né? Então vamos ouvir o deputado falando desse assunto que nós discutimos, não só ontem, mas a gente vem discutindo há muito tempo, que é a possibilidade de manutenção do veto do presidente da República, que ocasionaria uma redução de vagas na Câmara Federal, as vagas do Piauí e também na Assembleia Legislativa. Aí é que não vai ter chapinha mesmo, né? Já era complicado, né? E aí você fica mais difícil ainda você fazer uma composição, porque você reduz em 20%, né, as cadeiras. Isso é muito ruim para o Piauí. A Constituição diz, nenhum território na época tinha, ou Estado terá menos do que 8 deputados federais, nem mais do que 70, que bate no teto de São Paulo. Mas a distorção que a gente fica, quer dizer, o Acre, Roraima, Amapá, Rondônia, eles ficam com uma bancada bem mais representativa do que o Piauí. O Piauí fica prejudicado demais. Só de orçamento, de emenda dos deputados, vai mais de 1,5 bilhão que o Piauí perde, né? Então, é muito ruim. A questão estadual dificulta, mas não altera, assim, o que viria da União, as lutas nossas aqui na União para ajudar o Piauí. Vamos aqui por partes, começando com o João. João, falou primeiro aí do vice-governador. Essa insatisfação é fato no MDB, né? Mas, para entender melhor como essa situação vai ficar, quer dizer, a decisão do governador é uma decisão que não se volta atrás. A vaga de vice é do PT. Falta indicar o nome. Agora, nessa reunião que os deputados querem com o governador, é preciso saber o que é que vai sair de lá. Vamos lá, entre aspas, o que é que vai ser dado como compensação pelo fato do MDB perder essa vaga na chapa majoritária. É verdade. E aí a gente pode pensar, quem é que sai perdendo? É o MDB ou só o vice-governador Temístocles Filho? De fato, é uma conta que precisa ser feita. O partido, como um todo, sai perdendo, porque naturalmente Temístocles Filho representa muito bem os interesses do MDB aonde ele for. Enquanto era presidente da Assembleia, sempre teve uma relação muito boa com os MDBistas, então é aquele tipo de aliado que sabe contemplar os correligionários, então é uma perca significativa para o MDB, principalmente pela perspectiva de poder, porque, como a gente sabe, o vice-governador de 2026 é alguém que já senta na cadeira praticamente com prazo determinado para mudar e ser, de fato, o chefe do Executivo Estadual do Piauí. Esse prejuízo que o partido vai ter, de certa forma, precisa ser recompensado. Mas aí eu acredito que na hora da recompensa, não há o que se falar em recompensa ao MDB, mas sim a figura central de Temístocles Filho, que, como a gente sabe, tem um grupo político, tem um filho, deputado estadual, tem um outro filho, deputado federal, tem a esposa, prefeita da cidade de Esperantina, e ele, naturalmente, ao deixar de ser candidato à reeleição como vice-governador, fica aparentemente sem um outro caminho, né? Sem um outro espaço. Então, é essa conta que hoje está sendo fechada entre Rafael Fonteles e Temístocles Filho.
esse diálogo, pelo que a gente apurou, já existiu, o próprio Rafael já formalizou a Temístocles, informando que ele não será candidato a vice ano que vem, e o que a gente também tem de apuração é que Temístocles Filho, por enquanto, dá o calado, né, como resposta. Não discute o assunto, diz que lá na frente deve se posicionar, mas por enquanto ninguém sabe qual é a resposta, como é que ele avalia. Silêncio, né, João? Prevalece o silêncio. E o silêncio de uma figura como Temístocles Filho é algo que a gente precisa acompanhar, porque é alguém que, quando move uma peça ali no tabuleiro, pode ter certeza que move depois de ter refletido e sempre bem orientado, né, para ali na frente conseguir ter algum benefício político. O ponto agora de insatisfação, todo mundo sabe que o MDB está insatisfeito. Isso é normal. Ninguém vai perder uma vaga de vice e sair comemorando, né? Então, isso é fato. Eu acho que a questão agora é todo mundo esperar essa reunião com o governador, que nem pode ser decidido nada. A reunião pode acontecer e não pode ser tomada nenhuma decisão. Ali para começar um diálogo, né? Mas é um primeiro passo. Essa reunião é o primeiro passo para se chegar, digamos, a uma solução que seja aceita pelo MDB, porque a solução como? Bom, solução da vaga de vice, tá ok para o PT, está resolvido. Mas aí para o MDB, se chegar a uma situação que agrade o MDB e que possa ser viabilizada pelo governador também. Não pode ser, não, quero isso, não. E aí, está disponível? Então tem que ser uma coisa que caiba nos dois lados, né? Isso, Douglas, até porque a política é a arte do diálogo, né? Ou seja, você tem que conversar com todos os personagens políticos em prol, claro, justamente desses benefícios aqui ao Estado, né? E a partir do momento que esse diálogo do governador com o vice, né, Temístocles Sampaio Filho, não aconteça, ou seja, se acontecer, mas aí da mesma forma acontecer rusgas nessa comunicação, justamente que no futuro pode sim trazer outros efeitos que não são os que o governo do Estado realmente quer, realmente almeja ter, principalmente nas eleições de 2026. E aí, mexer ali com o Temístocles Sampaio Filho justamente pode também acabar ocasionando uma reação, possível reação de outros MDBistas, né? A expectativa é que esse diálogo que deve acontecer ali em meados de setembro, outubro, né? Porque essas as especulações que vêm circulando nos bastidores, realmente, de fato, para bater o martelo, ser o prego batido e ponta virada sobre realmente de como é que vai ser essa compensação ao vice-governador Temístocles Sampaio Filho. Vale destacar aqui outras informações que a gente vem apurando, Douglas, é que até mesmo os próprios filhos, tanto o Felipe Sampaio como o próprio Marcos Aurélio, também estão insatisfeitos. E por conta dessa insatisfação que ronda ali o seio do vice-governador, a expectativa é que esses dois filhos fiquem também, sigam essa recomendação do próprio vice-governador Temístocles, para que também não se manifestem acerca dessa situação. Bem no começo, o Felipe Sampaio até mesmo se manifestou, disse que isso de forma alguma é satisfatório ao pai, também à cúpula do MDB, mas a tendência agora é que realmente todos, nesse exato momento, não se manifestem nesse assunto, só ali, claro, João Matos, que já se manifestou, hoje se manifestou Henrique Pires, mas que... a demonstração é só de satisfação. Isso, mas o próprio seu familiar do vice-governador não se manifesta até realmente acontecer de fato essa reunião para dar seguimento, né, essas discussões que realmente podem sim acabar abalando as estruturas do Palácio de Karnak se realmente não vier de fato uma compensação ali que seja à altura do vice-governador. Eu não acredito que isso abale, não, porque aquela questão da situação, vai fazer o quê? Vai para a oposição? Vai concorrer na oposição? Não vão. Então assim, pode ficar chateado e tal, mas aí tem uma recomposição e tudo. Agora, veja bem, essa é como o João colocou, que a compensação tem que ser uma compensação direta ao vice-governador. Temístocles Filho. Claro que o MDB participa, né, porque é uma questão que exclui o MDB só Temístocles Filho conversa. Não, é uma questão de partido também, né? Agora aí, Datão, acho também que o MDB está conversando para ver se sobe um negócio para todo mundo aí também, né? Nessa fatura que vai ser cobrada pela perda da vaga de vice-governador, o MDB quer ampliar naturalmente os espaços dentro dessa aliança com o governo Rafael Fonteles, com os partidos aliados. O MDB é um dos partidos que forma tripé da base de sustentação do governador Rafael Fonteles, PT, MDB, PSD. MDB e PSD devem intensificar aí nos próximos meses
já de olho, inclusive, em uma eventual reeleição do governador Rafael Fonteles, a busca por mais espaços dentro da estrutura governamental. Vão cobrar uma fatura mais alta, inclusive, desde a eleição municipal de 2024, essa fatura já vem sendo cobrada, há uma certa cobrança até pública, uma pressão, entre aspas, dos partidos apresentando os resultados conquistados na disputa pelas prefeituras e, naturalmente, na reeleição de 2026, tudo isso vai ser colocado à mesa. A saída de Temístocles Filho da vaga de vice vai ser colocada em discussão, o partido vai buscar uma compensação e, como você disse bem, não apenas para o grupo de Temístocles Filho, mas para o MDB como um todo, porque é um espaço bastante representativo. O mesmo deve acontecer com o PSD, mesmo contemplado com a vaga de senador, candidatura de Júlio César ao Senado, também vai querer ampliar os espaços dentro do governo. É uma disputa interessante por espaços que nós vamos acompanhar a partir de agora na base aliada. Perdão, João. É claro que é ruim para qualquer partido perder o espaço de vice, mas é bom lembrar que isso ocorre porque há muitos anos o MDB, entre aspas, aceitou esse papel de ser, vamos dizer assim, coadjuvante no processo de disputa pelo governo do Estado, na medida em que sempre apoiou projetos do Partido dos Trabalhadores. Aí eu vou fazer uma comparação, por exemplo, com a eleição nacional de 2014. Naquela época, todo mundo lembra que tinha a figura de Eduardo Campos, que era do PSB, e começou a dizer, olha, a gente vai querer chegar à presidência da República. Mesmo sendo um aliado de primeira hora do PT, quando foi um ano antes da eleição, disseram, olha, agora a gente realmente vai disputar a presidência. Então, abandonaram o governo e traçaram uma estratégia para, de fato, concorrer à presidência da República. Essa coragem, o MDB aqui no Piauí nunca teve. Pelo contrário, progressista hoje paga um preço, né? Pode até ficar chateado por não renovar o espaço de vice, mas a gente sabe que ninguém entrega o poder para um outro partido assim. O PT jamais vai entregar o poder para uma outra sigla. Se outra sigla quiser, o Palácio de Karnak, que conquiste isso disputando a eleição. Para isso, precisa ter a coragem de romper com o governo. Como o progressista teve. Como o progressista teve, né? Como o Eduardo Campos teve, nesse caso do PSB, lá em 2014, abriu mão de cargo e foi, de fato, fazer uma oposição. Porque enquanto continuar, de certa forma, sendo coadjuvante do PT, é claro que é se contentar com os espaços que quem está na cadeira principal vai destinar.